Está. Bem, então boa tarde. Nós fizemos em março a apresentação dos métodos não destrutivos na reabilitação de património edificado, o exemplo do Ministério da Batalha. Na altura houve alguns problemas, portanto, de sinal, e nós estamos a fazer esta gravação para ficar disponível para quem estiver interessado, portanto, em saber mais sobre estes assuntos. Fundamentalmente, eu sou Manuel Santos Matias, sou professor catedrático aposentado do Departamento de Ciências da Universidade de Aveiro, sou, perdão, membro da Ordem dos Engenheiros portanto, nós vamos dividir esta apresentação, em primeiro lugar, na importância dos métodos geofísicos na reabilitação de património edificado, depois, uma breve introdução aos métodos de projeção geofísica, utilizando um exemplo muito simples que foi conhecido, que foi a partir daí que nós desenvolvemos esta área de estudo em Aveiro. E depois passaremos para a aplicação do Mosteiro da Batalha, a investigar o que se passa sob o mosteiro, as colunas da nave, da igreja, as paredes do mosteiro, e depois passamos mais para o contemporâneo, para o caso de uma casa de arte nova no centro de Ílhavo, que é a Casa Nova Domus, que foi reabilitada, mas para ser reabilitada tinha que se perceber como é que ela estava construída. O- Vamos começar por falar dos métodos de atividade elétrica, que, portanto, utilizam corrente contínua, que necessitam de uma fonte de corrente, normalmente é uma bateria, que, portanto, injeta corrente portanto, contínua, que é medida no amperímetro, a partir de elétrodos normalmente metálicos, que fazem contato com o terreno e que mede-se a diferença de potencial provocada entre outros dois elétricos. Entre outros dois elétricos. Nós temos aqui os elétricos que foram utilizados no Ministério da Batalha, portanto, não passa de uma haste metálica em aço inoxidável que está em contato com a lama, portanto, que é extremamente condutora e com um pano poroso que permite a passagem de corrente para o terreno. Portanto, temos o equipamento de medição, o resistivímetro, as bobinas de fio elétrico, os elétrodos que, neste caso, portanto, estão aqui portanto, no mosteiro e que são utilizados, os de corrente e o potencial são os mesmos. Portanto, o georradar de superfície, por outro lado, utiliza impulsos eletromagnéticos elevados da frequência, portanto, em que tem uma antena transmissora e uma antena receptora, em que, portanto, o sinal é transmitido e é refletido e detecta as variações das propriedades elétricas do terreno. Tem uma elevada resolução, da ordem de centímetros. A capacidade de penetração depende das características do terreno, pode ser de centímetros a dezenas de metros. Se o terreno for muito pouco condutor, é da ordem das dezenas de metros. Se for muito condutor, existe uma grande atenuação de sinal, é de centímetros. E mudanças bruscas nas propriedades do terreno provocam as reflexões, como se nota aqui, que são recolhidas à superfície. As antenas, portanto, são feitas de tal maneira a transmitir, portanto, o sinal para o interior do terreno e não transmitir para a atmosfera, portanto, que isto é um método, portanto, a emissão de energia radial e nós não queremos que haja ruído atmosférico, embora isso seja quase impossível de garantir, como se vai ver no futuro. Portanto, no Mosteiro da Batalha foram usados para perceber o que é que se passa no subsolo, portanto, nas paredes, portanto, vamos ver os resultados a seguir. A tomografia sísmica, a prospecção sísmica, foi usada fundamentalmente para saber o que se passa no interior das colunas, como é que elas, das colunas do Mosteiro da Batalha, como elas eram construídas. É que nós tínhamos fontes que são os T's, que são os T's que estão aqui, que são onde nós geramos um sinal sísmico, que é uma pequena martelada portanto, na coluna, e os Gs são os pontos de recolha de dados, que são os geofones que recolhem o sinal. Depois, quando o sinal é provocado e é recebido, nós estudamos a trajetória, os tempos do trajeto que as ondas sísmicas demoram a propagar-se de uma fonte até aos diferentes geofones. Para isso também é preciso ter um modelo digital das colunas muito bem feito, devido à sua regularidade. Vamos começar então pela geofísica 3D, a resistividade, e nós, antes de irmos para o campo, utilizámos como cobaia, se me permitem chamar, o Departamento de Ciências da Universidade de Aveiro, que nós conhecíamos perfeitamente como é que ele estava construído. Ele está construído, está aqui a planta do edifício, que tem dois lintéis,
longitudinais onde assenta onde assenta todo o edifício, que depois têm uns blocos transversais que fazem uma rede, portanto, para sustentar o edifício. Nós utilizamos os pontos 11 a 47, são os pontos de injeção de corrente elétrica e de recepção e medida de diferença de potencial para gerar um modelo 3D do subsolo. Os dados estão aqui ao lado, já interpretados, e são interpretados portanto, uma profundidade de 0 a 2 metros, 2 metros a 4 metros e 30, 4 metros e 30 a 7 metros e abaixo de 7 metros. Portanto, mais especialmente até aos 4 metros, vê-se perfeitamente a assinatura dos lintéis, portanto, zonas mais acessíveis que correspondem ao botão. À medida que nos vamos aprofundando, mantém-se o lintel, e enquanto o lintel mais a norte parece estar fraturado e eventualmente interrompido. Para profundidades mais baixas, portanto, mais para zonas mais profundas, já não existe a assinatura destes lintéis e nota-se uma zona com um torrão muito grande que corresponde à circulação das águas subterrâneas por baixo do edifício. Portanto, nós ficamos um bocado animados com estes resultados, que nos permitiram, de facto, perceber que a assinatura dos alicerces das geociências é possível de se ver, inclusive é possível ver-se, portanto, que este lintel está relativamente deteriorado, portanto, e passamos para o Mistério da Batalha. Portanto, em que o projeto Mistério da Batalha foi feito com professores e técnicos das Universidades de Aveiro, do Porto, de Coimbra, teve o suporte da Fundação de Ciência e Tecnologia, de uma empresa privada, a Morfe, da Câmara Municipal da Batalha, e da Direção-Geral do Património Cultural. Portanto, como poderão saber, o Mistério da Batalha localiza-se, portanto, no centro do país, localiza-se na confluência de vários cursos de água, nas ribeiras de Calvaria, na Quinta de Sobrado e da Rio Lena. Portanto, os mosteiros eram construídos onde havia abundância de água. A região é dominada por calcários margosos, localmente são conhecidos por os calcários margosos de Areia e Batalha, e localmente o mosteiro assenta sob aluviões recentes em que o bedrock são precisamente aqueles calcários. Uh, do ponto de vista sísmico, o mosteiro sofreu alguns danos provocados por sismos de 1716, 1755 e mais recentemente 1976, 2017, embora esses últimos dois tenham sido sismos muito tenos, mas que deixaram algumas marcas no mosteiro. O nível de água subterrânea pode ser medido diretamente num poço que existe no claustro de Dom João I e durante os ensaios eram cerca de 4 metros. Uh, o- Historicamente, o mosteiro é um monumento ex-voto, foi mandado construir por Dom João I para agradecer a vitória na Batalha de Aljubarrota, 14 de agosto de 1385. A construção iniciou-se em 1387, sob a direção do mestre Afonso Domingos, e prolongou-se durante 2 séculos, durante toda a dinastia de Viz. Portanto, o que implicou que o mosteiro tenha influências góticas e mais tarde manuelinas e renascentistas. O mosteiro foi cedido aos ordens dominicanos e hoje, portanto, no século XIX, portanto, com a Revolução Liberal, o panorama foi alterado. Hoje incorpora uma igreja, 2 claustros, o Panteão Real de Dom João I, o Panteão Real de Dom Duarte e as Capelas Imperfeitas. Uh, Terão sido 2 mosteiros demolidos no século XIX e durante o século XIX ele foi restaurado na sequência das sequelas provocadas por sismos de 1755 e pelas invasões francesas. Fundamentalmente, esta é a planta do mosteiro, em que temos aqui a igreja principal, o claustro de Dom João I, o claustro do Afonso V, portanto, a zona das capelas imperfeitas, o panteão real de Dom João I, onde está a dinastia de Viz, portanto, a sala do capítulo, onde está o monumento ao soldado desconhecido, portanto, esta é a planta hoje em dia do Mosteiro da Batalha. A construção, como estava a dizer, desde 1386, 87 a 1563, os principais arquitetos são aqui listados, e material de construção foram, portanto, calcário, das pedreiras de Pidiogo, Valinho de Rei, Reguengos de Fetal, Cabeça de Roxo, da Batalha, Pedreiras de Carvalhos e Porto de Mós. As alvenarias são em pedra de calcária rebocada. Portanto, o mosteiro é construído no estilo gótico, em que temos os arcos, portanto, quebrados, ao invés dos arcos redondos do românico,
que assentam sobre arcobotantes onde existe a dissipação, portanto, de energia, que permitem que as construções sejam muito mais altas, mais esbeltas, que é o que, portanto, elegantes, o que diferencia o gótico do românico. Portanto, só temos aqui um exemplo dos arcoboltantes da batalha, portanto, do Mosteiro da Batalha, onde existe a dissipação de energia. Cá temos portanto, o mosteiro, uma vista interior, portanto, esbelto, muito alto, portanto, a altura penso que é de antes 33, 34 metros e com os arcos quebrados no topo. O objetivo da geofísica seria, portanto, utilizando técnicas indiretas não destrutivas, investigar o terreno sobre o mosteiro, para tentar perceber não só qual era a espessura dos aluviões, mas também perceber que tipo de fundações é que o mosteiro tem, detectar estruturas antrópicas sobre o mosteiro, esclarecer como é que ele foi construído e as colunas, saber como é que elas foram construídas e que materiais é que terão. Portanto, começamos por tentar perceber, portanto, a bacia sedimentar onde ele, ou o vale onde ele está construído. Isto é um perfil sísmico, eh, paralelo à fachada principal realizada no exterior, e em que temos, portanto, já o modelo, portanto, em que temos as cores indicam que as velocidades das ondas sísmicas, os contornos das cores são mais ou menos paralelos, quer dizer que existe uma estratigrafia mais ou menos horizontal, e aqui cerca dos 6 metros, se mais abaixo, talvez 10 metros, a velocidade das ondas sísmicas já é elevada. Portanto, nós estamos claramente fora do ambiente sedimentário e passamos para um ambiente calcário consolidado. No interior do mosteiro, também está aqui um perfil sísmico feito com tiros, portanto, nos T1, T2, T3, T4, geofones estão a preto. E, de novo, nós temos uma parte superficial com menos, uma velocidade muito mais baixa e uma parte profunda, portanto, com velocidades já superiores. Portanto, mantém-se, portanto, este perfil é longitudinal no interior do mosteiro. Sob o mosteiro, nós, portanto, usamos os métodos elétricos. Cá está um elétrodo para passar corrente e também foram usados iguais para medir as diferenças de potencial. Portanto, os elétrodos foram espalhados ao longo do terreno, o equipamento de medida. Portanto, temos duas bobinas para passar corrente, perdão, quatro bobinas de fios, o resistivímetro e os quatro elétrodos que estão no terreno. Os elétrodos foram distribuídos no interior do mosteiro. Nós aqui temos estes pontos que vão de um mais uma vez até 47, temos 40, portanto, temos várias secções feitas, isto foi feito 3 vezes, porque a área era muito grande, e nós tínhamos limitações, portanto, o Mosteiro estava sempre com visitas, e nós, ao espalhar cabos elétricos, podíamos causar acidentes e causámos pessoas que tropeçavam neles, e nós ficámos limitados, e bem, a fazer as medidas ao fim da tarde, quando, portanto, o trânsito lá, das visitas era muito menor, portanto, e cada corrida demorava cerca de hora e meia, 2 horas para recolher os dados. Portanto, temos aqui o que se passa no interior do mosteiro, estes já são os resultados interpretados, portanto, a inversão, temos entre profundidades inferiores a 1 metro, profundidades entre 1 e 2 metros, 2 a 4 metros e 4 a 8 metros. Portanto, deste lado nós temos a projeção do mosteiro sobre as anomalias que estão medidas. Claramente, nós temos uma zonas anómalas marcadas A, portanto, que devem corresponder às zonas de compressão do terreno, de grande pressão. Elas correspondem mais ou menos à localização das colunas de grande compressão. Esta é a zona do septo, portanto, que atravessa, portanto, esta zona aqui. Portanto, portanto, correspondem a grande pressão sobre o terreno, a grande compactação ou compactação superior, mas temos aqui duas coisas que eu queria chamar a atenção. Uma é este alinhamento 1, que aparece até a profundidades de 8 metros, que deve corresponder, portanto, que está marcado depois nas paredes, com as paredes estão rechadas, vá lá, se eu posso dizer, e que deve corresponder, portanto, a um abaixamento do bedrock, a um degrau, a um assentamento, porventura, diferencial do mosteiro, que está marcado nas paredes. E depois aqui, portanto, este alinhamento 2 corresponde precisamente à fachada do mosteiro e exteriormente à fachada, portanto, já a pressão é muito menor, são estes eleitos que aqui estão, portanto, já não existe a compressão sobre o terreno. Portanto, o,
o que nós podemos aqui claramente concluir aqui é que, de facto, são as colunas que estão, porventura, até o bedrock e que estão, porventura, não, estão assentes no bedrock e que estão a suportar todo o mosteiro. O GPR, o radar, foi feito, portanto, no chão, portanto, em toda, portanto, a extensão da igreja. Existem aqui vários elementos interessantes. Portanto, as fundações das colunas, que são claramente visíveis, portanto, semicirculares, o que quer dizer que elas assentam claramente aqui desde uma profundidade de meio metro até uma profundidade de metro e meio, que é o mais fundo que nós temos aqui em georradar. E as colunas estão muito bem marcadas. Temos uma anomalia linear que corresponde a tubos provavelmente enterrados ou um escoamento, este superficial, que desaparece em profundidade. Portanto, isto deve ser uma infraestrutura de escoamento de água, de gestão de água superficial recente. Mas mais fundo, para profundidades superiores a 1 metro e muito visível a profundidades de 1,5 metro, existe outra anomalia linear que da Cosmoeira tem infraestrutura que já, assim, que já seja dos primórdios do, do mosteiro. Deste lado, nós temos aqui umas zonas mais, portanto, mais energéticas que correspondem à localização de sepulturas conhecidas. Portanto, nós temos fundamentalmente anomalias, portanto, estão marcadas com uma seta vermelha, que são, que nós não sabemos a origem delas, outras a azul, que sabemos que têm origem em túmulos conhecidos, e as infraestruturas. Aqui na parte superior do lado direito, repara que esta é a entrada principal, esta é uma entrada lateral, portanto, que corresponde à Capela de Sousa. Existe aqui uma anomalia mais ou menos retangular, que nos suscitou bastante curiosidade, que nós falaremos sobre ela mais tarde. No exterior do mosteiro, isto é, o exterior do mosteiro, existe aqui também umas anomalias mais ou menos lineares, espalhadas, que devem corresponder a infraestruturas que para aqui terão existido. Ora bem, voltando às infraestruturas, portanto, na zona próxima do altar-mor, do lado esquerdo, cá temos superficialmente, portanto, as anomalias lineares, portanto, correspondentes, portanto, a infraestruturas recentes, as, portanto, colunas, as fundações das colunas, que vão em profundidade, e mais fundo, 1,5 metro, claramente, uma anomalia linear, que será, com certeza, portanto, uma infraestrutura do início do mosteiro. Interessante será esta anomalia que aqui existe, que é a reflexão do material metálico que existe nas portas, portanto, na porta lateral, nesta aqui. Ora bem, em frente à capela do fundador, nós, portanto, a entrada do mosteiro é por aqui, logo à direita entra-se para a capela do fundador, onde a dinastia da Vista à Sepultada. Esta zona, portanto, revelou o georradar, portanto, está aqui a entrada da capela do fundador. No centro da capela do fundador está o túmulo de Dom João I e da Filipa de Lencastre, da rainha. Revelou duas zonas particularmente energéticas, aqui uma profundidade de 70 centímetros, profundidade de 1 metro, elas mantêm-se, são independentes, e eventualmente, à entrada que é o fundador, uma que conhece, que é onde está sepultado um cavaleiro que salvou a vida, reza a história, Dom João I na Batalha de Aljubarrota. A outra é uma estrutura que não tanto também seria tumular, mas não se sabe, portanto, quem é que está eventualmente lá sepultado. Na entrada do mosteiro, portanto, temos aqui a entrada principal do mosteiro. Nós temos várias anomalias que correspondem todas, portanto, a túmulos que são atribuídos a mestres templários que estarão, portanto, sepultados no interior, à entrada do mosteiro. Estes são conhecidos. A Capela de Sousa, portanto, no topo lá direito, onde existia aquela anomalia retangular de recessividade que, portanto, há bocadinho falei. Portanto, foi investigada 3D, que estão aqui de linhas de elétrons que permitiram fazer uma investigação 3D desta zona, que nos mostrou a partir de um particular interesse.
E cá temos os resultados da resistividade, que temos uma zona mais ou menos retangular, bem definida, que desaparece em profundidade. Portanto, para profundidades superiores a 2,5 metros, ela desapareceu, praticamente, não existe. Mas no georradar, nós vemos também, superficialmente, existe uma zona bastante energética que responde a reflexões que se vai mantendo até 2,5 metros também. E elas coincidem uma com a outra. Isto, é um túmulo, portanto, foi identificado, portanto, como um túmulo que existirá que existe no local, devido à sua geometria, às suas características, dimensões e às profundidades, que agora talvez se fosse necessário fazer uma investigação direta para perceber a que é que ele corresponde. Na sala de capítulo, portanto, que é onde está o monumento ao soldado desconhecido, que está aqui nesta parede, também foi feito um 3D, portanto, está aqui o monumento ao soldado desconhecido, com georradar e com resistividade. Os dados de georradar estão aqui claramente demonstrados. Portanto, temos a entrada da sala de capítulo, temos as paredes, temos umas zonas no meio de pouca amplitude, temos uma zona linear que isto deve ser tudo pré-construção. E, de facto, a recidividade também dá duas zonas condutoras correspondentes com as zonas do radar bastante definidas e que se prolongam em até profundidades da ordem do 1,10 m. Abaixo disso elas desaparecem e os dados são muito semelhantes entre a recidividade e o georradar. Nós vamos falar mais tarde sobre a interpretação disto, porque, entretanto, eu falei há bocado que as antenas não devem deixar passar o sinal para a atmosfera, devem dirigir para baixo, por isso é que são blindadas, o que é impossível, e elas de facto emitiram sinal para o teto, e nós vemos aqui a rosácea do teto claramente definida a cerca de 14,5 metros. Nós temos o desenho da rosácea. Portanto, e esta rosácea, portanto, tem um centro que, se eu for, portanto, corresponde ao centro da sala. As colunas portanto, foram investigadas com prospeção sísmica, portanto, que foram com georradar e com prospeção sísmica, georradar com perfis longitudinais, sísmica com os locais de geofones e das fontes, e cá temos a sísmica, a geração que é feita com martelo pequeno e os registros que são feitos no georradar. Portanto, isto abraça tudo a coluna e temos aqui uns resultados muito preliminares em que vemos as trajetórias das ondas sísmicas e aqui um modelo de velocidades, em que estas velocidades correspondem, são velocidades mais elevadas, portanto, seria material compactado, e no interior, no centro das colunas, velocidades mais baixas, seria material descompactado. Portanto, portanto, são as características do modelo, e o georradar mostrou claramente, portanto, uma zona, portanto, cerca de 30, 40 centímetros da superfície, portanto, uma alteração dos meios radical, portanto, como foram feitos a radar de um lado para o outro e do outro lado para, portanto, inverso, nós conseguimos ter aqui, portanto, o modelo da coluna que tem zona, é muito compactada de pedra, cerca de 30, 40 centímetros de pedra, 30, 45, 40 centímetros de pedra, e o interior perfeitamente condutor. Portanto, o que nos dá a entender que as colunas são feitas exteriormente por pedra bastante compactada, como nós vemos, e o interior, por simplesmente, deve estar cheio de detritos que, portanto, que foram deixados lá dentro, portanto, para dar alguma solidez à coluna. Ela não podia ser toda em compacto em pedra, porque penso a tal ordem que a pressão no terreno implicava, portanto, assentamentos muito graves que não existem, portanto, em todos os estados. A sísmica, claramente também demonstra portanto, circular, portanto, e o interior mais condutor. Portanto, no entanto, há colunas que estão mais compactadas e outras que estão menos compactadas. Quer dizer, umas colunas resistiram mais ao tempo do que outras. Portanto, temos aqui as 10 colunas da nave principal, onde se vê claramente as estruturas circulares e o interior mais, portanto, com uma velocidade sísmica menor, que corresponde portanto, tudo o que foi tirado eventualmente lá para dentro. Isto, de facto, condiz com os métodos construtivos da altura, portanto, do gótico no centro da Europa. O problema é que existem aqui, portanto, colunas que estão aparentemente com um estado de conservação muito melhor do que outras que estão com um estado de conservação muito pior. As paredes, duas questões. Nós aqui temos um parede no interior da nave, em que existem, portanto,
sais depositados nas paredes. E nós fizemos medidas de potencial espontâneo, que se existem sais pode haver fenómenos de natureza eletroquímica e nós podemos ter correntes naturais que existam na parede e de facto existem. E temos aqui claramente, portanto, zonas de potencial mais baixo, mais elevado, perdão, e de potencial mais baixo, que são estas, e que permitem mapear, portanto, os sais que existem nas paredes e, sabendo isto, eventualmente, se existe um fenómeno eletroquímico, estudos posteriores, se vierem a ser desenvolvidos, podem permitir o fenómeno inverso de limpar as paredes, portanto, produzindo o fenómeno eletroquímico inverso ao que se deu da posição dos sais. Nas paredes foram feitos uma série de ensaios. Nós temos aqui o novo a igreja, as paredes laterais e a parede da Torre Cineira. Portanto, as paredes laterais, que é entre a nave e o claustro Dom João I, portanto, nós temos aqui a parede, foram feitos estudos de resistividade, portanto, medindo a resistividade do terreno e sísmica. E os estudos são muito claros, mostram mais uma vez a parede constituída por pedra exterior, cerca de 60 centímetros, e interior enchimento. Portanto, nós temos aqui os dados de georradar que são muito claros, aqui as interfaces de georradar que são claríssimas, que permitem um modelo, mais uma vez, de paredes exteriores, portanto, revestidas e o interior com enchimento. A Torre Cineira é a mesma coisa, nós temos de novo, portanto, georradar e recidividade, e, portanto, temos, portanto, aqui a recidividade temos uma zona claramente que são as paredes exteriores. Portanto, a tomografia sísmica desenha, portanto, uma zona, portanto, mais resistiva. E, portanto, a partir de uma certa altura, que é o sinal de georradar, a partir dos 60 centímetros, passa a ser outra vez de novo enchimento. Portanto, cá está, portanto, os sinais de georradar. Ora bem, nós decidimos aplicar isto também, como disse, no edifício da Arte Nova, portanto, século XX, para o caracterizar. Portanto, é no centro de Ilhavo. A casa, entretanto, já foi recuperada, portanto, aqui isto é a Estrada Nacional 109, que é o Centro Cultural de Ilha, a Câmara Municipal, e o edifício está aqui neste ponto. E a primeira questão que se pôs com o georradar foi perceber como é que era o terreno. E o terreno, de facto, está aqui constituído, portanto, tem o pavimento, que é 10 centímetros, portanto, depois teremos o enchimento, entulho, e o nível freático, cerca dos, não vejo bem, 1 metro e tal, ou 2 metros, perdão, e abaixo, portanto, a geologia local, que é argilosa. A localização de infraestruturas foi feita com georradar, portanto, no resto do chão, e temos aqui a assinatura clara, portanto, de cabos elétricos que estão enterrados no terreno e de uma canalização de esgotos. Portanto, isto é tudo feito no resto do chão. As paredes, que era um problema, porque para intervirmos nas paredes, nós teríamos o problema da, portanto, dos azulejos, que não se pode mexer neles, têm 100 anos, e era preciso perceber, portanto, como é que estavam as paredes. E, de facto, o georradar permitiu-nos, portanto, isto é uma mancha que foi feita de georradar, é papel que foi colado lá, e permite-nos ver claramente que as paredes são constituídas por blocos de cerca de 30 centímetros de largura, de comprimento, perdão, por 10 centímetros de largura. Portanto, é a argamassa que os une e os diferentes blocos. Existem zonas com duas fases de construção, em que os blocos têm um tamanho e do outro lado têm outro tamanho, portanto, que a construção até aqui foi feita de uma maneira, para a direita foi feita de outra maneira. Detecta-se claramente construção igual de um lado e do outro, e no meio teria sido uma porta que foi fechada, com tijolos de tamanho diferente das paredes laterais, da parede original, e os pilares de suporte, portanto, da casa. Portanto, isto permite, desde logo, aos engenheiros civis, quando, portanto, entram nestes estudos, perceber como é que ela foi construída, onde estão os pilares e o tipo de elementos que estão presentes. As patologias, temos aqui isto é uma parede que é branca, sem nenhum sinal, e, portanto, isto é georradar de alta resolução, em que esta zona correspondente a mais energia de sinal corresponde à umidade. Portanto, e à medida que nós vamos entrando no interior da parede, a umidade neste caso, vai invadindo,
sendo cada vez mais, e neste caso vai definindo, portanto, claramente a zona úmida zona úmida, da zona que não é úmida. Portanto, fraturas, nós temos aqui uma fratura que existente, portanto, e tentamos detectar com o radar, ela está aqui, entretanto, detectamos outro lado. Portanto, é possível também detectar fraturas e perceber que as intervenções têm que ter cuidado, portanto, com elas. O ferro, portanto, das placas, as estruturas em aço, também foram feitas com georradar com medidas ortogonais e, portanto, permite-nos claramente a conjugação destas medidas ortogonais, portanto, desenhar a malha, dos patamares. O interessante é que existem duas fases de construção. Para a esquerda, a malha tem umas dimensões e para a direita tem outras dimensões. Portanto, o que é interessante, mais uma vez, que existem duas fases de construção na casa. E é tudo, agradeço a vossa atenção. Peço mais uma vez desculpa por ter havido problemas na transmissão portanto, quando eu fiz ao vivo, e esperemos que tenha sido do vosso agrado e estou à espera portanto, das vossas contribuições e se quiserem, entretanto, contactar a Ordem e a mim, podem ter todo o prazer portanto, responder a todas as questões que possam existir. Obrigado e